Olá, eu sou o professor Irapuã e você está no canal Tecnologia e Informação. O assunto de hoje é fonte de dados. Nesse vídeo você verá o que são fontes de dados em artigos científicos, quais as fontes que devemos utilizar e quais as fontes que nunca devemos usar. Se você já gostou do tema, se inscreva, dê o seu like e ative o sininho para receber as notificações. Fonte de dados. Então, a fonte é a origem das informações que você vai utilizar para fazer o seu artigo científico. Elas devem ser confiáveis, tá? Isso significa que o gerador da informação ele deve ser conhecido. Então, é um livro, um artigo científico, tá? Alguma fonte fidedigna. E não pode ter viés. O que é esse viés? Né? Viés é uma tendência. Né? Então, por exemplo, se você pega uma fonte de dados que tem um viés político, tá? Que ele já parte do pressuposto que de uma certa visão do mundo, as informações que você vai obter deles vão ser enviesadas, vão ter aquele direcionamento. Da mesma forma, financeira. Às vezes você pode pegar uma revista assim, uma revista comercial, por exemplo, falando sobre carros, né? Aí ele vai falar que o melhor carro é o carro tal. Quando você vira, você tem lá uma página inteira do anunciante daquele veículo, né? Então, provavelmente aquela reportagem, né, que falava do melhor carro foi paga, né, por aquele anunciante que pegou a página toda. Então, claramente, um viés. E quais são as fontes de dados que devemos utilizar? Vamos dar uma olhada agora sobre isso. Bem, inicialmente, assim, para você fazer um artigo científico, você pode e deve utilizar na sua totalidade, se não sua maior parte, outros artigos científicos. Eles precisam ter menos de 5 anos. Você pode usar artigos mais velhos? Pode, desde que eles sejam seminais. Esse é um termo, né, que vem de semi, né, da origem. Então, por exemplo, vamos supor que eu vou fazer um artigo sobre metodologias ágeis. Eu vou usar o artigo do Nonaka, de 1984. Tem mais de 5 anos, mas o que acontece? Ele foi o primeiro a falar sobre metodologias ágeis. Então eu posso trazê-lo, tá? Porque ele é o criador. Então, assim, nada melhor do que trazer, beber dessa fonte, né? Beber da origem do que você está falando. Então, nesses casos, eu posso usar mais de 5 anos, se eles são seminais. Livros. Eu sempre devo evitar livros, tá? Eu sempre vou dar preferência a artigos científicos. Eles são menores, são mais atuais. Os livros são conhecimento sedimentado, tá? Eu sempre vou evitar. A não ser que forem autores consagrados, e mesmo assim eu tenho que tomar muito cuidado. Tá? Então, por exemplo, Somerville, né, eu poderia estar utilizando, Pressman, tá? Peter Drucker, Mitzberg, enfim. Eu posso utilizar grandes nomes que, apesar de todos os anos, né, de publicação, o seu conteúdo ainda é relevante. Então, eu posso estar utilizando. Mas exalto que a maior parte das suas fontes deve ser de artigos. Então, eu posso ter livros. Eu já ouvi assim de vários periódicos, de journals, que assim até 10% de livros é aceitável. Mas veja, isso daí ele pode mudar de periódico para periódico, né, de journal para journal. Mas assim, eu costumo evitar muito livros, muito mesmo. E sites, eu posso utilizar? Certamente. Né? Por exemplo, de instituições, né? IBGE. Então você vai lá e pega algumas informações do IBGE. Esse é um canal oficial. Né? As informações que estão lá é o que balizam, né, toda a estratégia do Brasil, no caso. Né? Eu posso pegar de fabricantes, eu vou falar sobre uma ferramenta, por exemplo, da Microsoft. Eu tenho que pegar
informações do fabricante, que é no caso da Microsoft. Associações de classe, por exemplo, eu quero pegar alguma informação, o que a OAB fala a respeito disso. Então eu vou entrar na Ordem dos Advogados do Brasil e obter lá as informações que eu quero. Eu quero a BEPRO, né, Associação Brasileira de Engenharia de Produção. Então eu entro no portal deles e obtenho alguns papers, né, alguns artigos comerciais. Isso é o que a gente chama de artigo cinza, né? Então, assim, eu consigo obter desse pessoal alguns posicionamentos que eu posso estar utilizando dentro do meu artigo. Eu posso pegar de objetos de estudo. Vamos supor que eu vou fazer um artigo sobre Magazine Luiza. Sim, eu posso pegar o site dela, sem dúvida. Né? Eu utilizo o site do objeto de estudo. E governamentais. Então, eu vou falar alguma coisa sobre algum dado quantitativo, qualitativo do Brasil, né? Ou alguma determinação. Eu posso pegar, por exemplo, da Câmara Federal, eu posso pegar do Congresso Nacional. Isso é perfeitamente viável. E também posso pegar de outras fontes. Por exemplo, eu quero usar a Constituição, né? Então, eu vou usar Brasil 1988 e eu vou pegar um trecho da Constituição. Também posso fazer isso. Tá? Não há nenhum problema em relação a essas fontes. Agora, fontes que não devemos usar. Tá, eu falei isso tudo que a gente podia, agora eu vou falar o que a gente não pode. Blogs. Infelizmente, assim, blogs não é uma fonte fidedigna. Por quê? Porque a pessoa pode escrever qualquer coisa lá. Tá? Eu não precisa ter critério. Eu posso escrever os maiores absurdos dentro de um blog, tá? E não é porque está lá, porque está na internet, que é verdade, tá? Então, por exemplo, blog do Zé, essas coisas eu não vou usar. Apostilando, nunca, tá? Isso eu nunca vou utilizar, inclusive nenhum tipo de apostila. Wikipedia, pode? Veja, inicialmente não. Existem algumas pessoas, alguns autores estão começando a utilizar, mas assim, ainda é um problema muito sério. Tá? Apesar de terem melhorado bastante a forma como são colocadas as informações, precisa ter cheque e tal, né? Tem que passar por vários filtros, ainda não é uma fonte confiável. Eu não usaria dentro de um artigo. Eu posso utilizar a Wikipedia, de repente, para ver outras fontes, mas usar ela como referência, não. E os famosos rankings de fabricante. Então, por exemplo, o fabricante A faz o produto 1, né? Aí ele mostra uma pesquisa que o produto dele é o melhor. Sempre vai ser. O fabricante sempre vai falar que fez uma pesquisa e o dele é melhor que o do concorrente. Sempre. A gente costuma falar, né? Por exemplo, os produtos da Microsoft vão ser sempre bem falados no site da Microsoft. Né? Os softwares da Oracle sempre vão ser ditos muito bem no site da Oracle e assim por diante. Tá? Os carros da Volkswagen sempre vão ser bem falados no site da Volkswagen. É óbvio. Então, esse tipo de ranking não é recomendado. Tá? Você tem outros veículos tal, que você pode verificar. Eu trouxe para vocês algumas reflexões. Eu apresentei para vocês o que pode ou não pode, mas tem algumas coisas que ainda a gente pode estar questionando. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Vamos lá. Nunca poderá ser usado um site não oficial? Por exemplo, IMDb. IMDb é um site de cinema, de entretenimento. Eu nunca posso usar ele? Pode. Veja, eu posso estar utilizando ele como uma informação agregada, uma informação a mais, mas não fazer ele com base, ele é a base do meu artigo. Mas, a não ser que eu esteja falando sobre cinema especificamente, eu posso até utilizar algumas coisas dele, mas assim, a base não necessariamente deve ser. Tá?
Pode ser usado pesquisas prontas? Eu posso utilizar? Veja, eu tenho duas respostas aí. Sim e não. Sim, eu posso usar pesquisas prontas desde que eu verifique os critérios. Tá? Saiba como foram feitos, qual a população que foi consultada. Eu posso fazer um artigo em cima de uma pesquisa feita, sem dúvida. Tá? Eu preciso ver a quantidade de pessoas entrevistadas, eu acho que isso é muito importante. Eu tenho que tomar cuidado, por exemplo, saiu uma pesquisa de que 60% da população gosta de azul, né? População brasileira, né? 200 milhões de pessoas. Aí você vai ver, foram consultadas 50 pessoas. Isso não é nada, tá? Não é uma quantidade relevante, tá? Para meter realmente um raio-x do que eu quero. Então, assim, tem que se tomar muito cuidado com as pesquisas prontas, tá? Precisa ver qual que é o rol, qual é a quantidade de pessoas utilizadas, o período, né? Então, assim, precisa ter muita coisa. Olha, saiu uma pesquisa que as pessoas não gostam de aprender remotamente, de ter aulas remotas. Tá, se isso aconteceu em 2018, eu concordo. Hoje as coisas estão diferentes. Então, assim, o período que foi feita a entrevista também é importante. Sites, jornais e revistas. Isto é, Folha de São Paulo, Estadão, tal. Eu posso usar? Veja, novamente, eu posso utilizar como uma informação adicional. Olha, isso acontece, saiu até em alguns veículos de comunicação. Aí eu coloco um desses itens. Mas não que o que saiu nesses veículos seja a base para o meu artigo. Porque a maioria desses sites e revistas tem viés, que eu já comentei aqui. Então, o que escreve-se lá talvez não seja totalmente a verdade, ou seja uma verdade um pouco mais direcionada. Então, eu não posso, por exemplo, pegar uma informação daí e usar. Né? Se eu for utilizar, eu tenho que justificar muito bem por que eu tive que escolher essa fonte de dados. Tá? Então, assim, eu vou ter que, num determinado momento do meu artigo, falar, olha, na metodologia, eu falo, olha, eu utilizei, por exemplo, um jornal, o conteúdo de um artigo desse jornal, por causa disso, teve diferença, teve muita divergência, né, de valores, o repórter foi até o local, enfim, eu preciso dar um peso muito grande para justificar a utilização. Se eu não tenho argumentos, ela não pode ser utilizada como fonte. Não, saiu no jornal que está tendo muito problema de segurança da informação em Bangladesh. Mas, puxa, será que não tem outro veículo? Né? Será que o repórter realmente conhece aquele país, né? Aquele local? Né? Então, assim, fica a dúvida. Então, assim, é uma fonte de dados questionável. Então, eu não usaria. Tá? A possibilidade de receber um reject, porque você usa esse tipo de fonte de dados, é muito grande. Eu conheço revisores que só o fato de pegar e falar, tem Folha de São Paulo, tem alguma coisa, já rejeita, nem começa a ler o artigo. Então, assim, eu acho muito delicado utilizar esse tipo de fonte de dados dentro de um artigo científico. Tá? Novamente, se é para complementar, tudo bem. Agora, se é para servir de base para o seu artigo, eu já diria que não. Tá? O resumo do vídeo.
Então, nós vimos aqui que artigos científicos, né, podem ter menos de 5 anos e podem ser seminais, né, que originaram a teoria, o modelo que vocês estão utilizando. Livros, sempre evitar, né, exceto se forem de autores consagrados, mas mesmo assim, eu ainda ressalto que se você puder evitar, é melhor. E sites? Você pode usar os oficiais, né, e de fabricantes. E essa foi a apresentação de fontes de dados. Academia Científica. Se gostaram, dê um like, inscreva-se, ative o sininho para receber as notificações e comente o que acharam do vídeo. Se tiverem alguma dúvida, podem postar nos comentários que eu respondo. Tá? Muito obrigado.